Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver a questão número 98 do Enem 2023, prova de Física. Então vamos lá, vamos começar. Questão 98, Enem 2023, prova de Física, prova amarela, que diz assim: o circuito com três lâmpadas incandescentes idênticas, representado na figura, consiste em uma associação mista de resistores. Cada lâmpada L1, L2 e L3 é associada em paralelo a um resistor de resistência R, formando um conjunto. Nesses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia. Após vários dias em uso, apenas a lâmpada L2 queima, enquanto as demais permanecem acesas. E aí segue, né, o nosso circuito, que a gente vai explicar com mais detalhes a seguir. Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima de L2, os brilhos das lâmpadas serão os mesmos, mais intensos, menos intensos para L1 e o mesmo para L3, mais intenso para L1 e menos intenso para L3. Então vamos lá, né? Vamos resolver a questão. Então, esta questão aborda sobre circuito elétrico, tá? Então, de posse do nosso circuito, antes da gente começar a avaliar, né, vamos trazer algumas informações passadas, né, pelo enunciado. Então, temos aqui a fonte de energia que vai alimentar o nosso circuito, que é composto por três conjuntinhos, né, de, de elementos em paralelos, com resistência R e uma lâmpada, né, com a mesma resistência. L1, L2 e L3, como foi informado, possuem a mesma resistência. Então, podemos afirmar que esses três conjuntinhos, né, possuem a mesma resistência, que a gente vai chamar essa aqui, esse primeiro conjunto de R1, o segundo de R2 e o terceiro de R3, tá? Lembrando que R1 tem o paralelo de R com L1, o R2 é o paralelo de R com L2 e R3 o paralelo de R com L3. Então, para qualquer tipo de circuito, logicamente alimentado por uma fonte de energia, né, existe ali uma corrente elétrica produzida, né? Uma corrente elétrica produzida, que no nosso caso, né, a gente vai chamar aqui de IT, né, a corrente total, né, fornecida aqui pela fonte, que vai, né, digamos assim, num primeiro momento, tá, se distribuir aqui no circuito paralelo, né, entre L1 e R, né, de forma que eu vou ter uma corrente, né, I1 e I2, sendo que essa corrente total vai ser a soma dessas duas correntes, I1, que vai passar aqui por L1, e I2, que vai passar aqui por R. E após passar por esse primeiro conjuntinho, né, a corrente, logicamente, vai se somar novamente, se tornando a corrente IT. E seguindo aqui, digamos, no segundo conjunto R2, que eu não vou detalhar, que vai ser a mesma forma, né? Vai ter em L2 a correntezinha I1 e em R a corrente I2. Após sair desse conjuntinho R2, novamente, a corrente vai ser IT, e novamente na entrada do conjuntinho R3 eu vou ter I1, que vai passar por L3, e I2, que vai passar por R, e após novamente a saída desse conjunto, novamente a corrente IT retornando aqui à fonte, e esse processo segue contínuo, tá? Ou seja, isso irá acontecer enquanto, né, as lâmpadas estiverem, né, funcionando normalmente, conforme mostrado no nosso no enunciado, ok? Importante observar que, tá, a resistência equivalente desse circuito, né, que é caracterizada, né, por um circuito em série, quando eu interpreto que
os paralelos das lâmpadas com resistores representam uma resistência única. No caso aqui, como eu falei, L1 com R vai ser o R1, L2 com R vai ser o R2 e L3 com R, o R3. Então, partindo dessa premissa, minha resistência equivalente vai ser a soma dessas resistências, né? R1 mais R2 mais R3, tá? Com isso, né, essa minha corrente total, o valor dela vai ser o valor, né, da tensão, né, fornecida pela fonte de energia, né, que eu vou chamar de U, dividido pela resistência equivalente. Então, a minha corrente total vai ser U, né, a tensão fornecida pela fonte, dividido pela resistência equivalente, que no caso aqui é a soma, né, de R1 mais R2 mais R3. Lembrando que R1, R2, R3 corresponde ao paralelo de R com L1. Como foi dito no enunciado, após um determinado tempo, L2, né, queimou, tá? Então, o que significa L2 queimar? Significa que esse circuito aqui, ó, ele ficou aberto, né? Queimou, ele ficou aberto. E isso, logicamente, vai alterar de forma significativa o comportamento do nosso circuito, tá? Porque inicialmente, né, como a gente fez aqui, né, a nossa corrente, ela praticamente se manteve, né, o I total, né, entrando e saindo de cada conjuntinho desse. Agora a gente precisa lembrar do seguinte: quando eu tenho, né, um paralelo, vamos analisar aqui o R1, que é o L1 em paralelo com R, tá? E no caso aqui eu tenho duas resistências. Quando eu tenho paralelo de duas resistências, a resistência equivalente desse conjuntinho, né? No caso R1, é o produto das duas resistências, R vezes L1, dividido pela soma das duas, sobre R mais L1, certo? E fazendo isso, né, a gente já sabe também do conceito de circuito paralelo, tá? Que a resistência equivalente de um circuito paralelo é menor do que a menor resistência, tá? Então aqui, logicamente, não está informado quais são os valores de L1 e de R, mas nesse paralelo aqui eu sei que o resultado dessa resistência em paralelo é menor do que as duas resistências, tá? Então essa análise aqui é fundamental, porque a partir do momento que o L2 queimou, a minha resistência equivalente agora em R2 não vai ser mais o paralelo de R com L2, que seria R vezes L2 sobre R mais L2, que vai dar um valor menor de que essas duas resistências R e L2. A resistência equivalente agora, tá? Aqui passa a ser simplesmente o R. Se o paralelo entre os dois é menor do que os dois, então quer dizer que o R, essa resistência R, é maior do que a resistência equivalente anterior, entre R e L2. Se essa resistência ela é maior, o que vai acontecer com relação a essa corrente? Uma vez que a tensão da fonte é a mesma, né? Ok? O que acontece aqui? A partir do momento que essa resistência ela é equivalente total, né? Já que aqui R1 é o mesmo e R3 é o mesmo. Só que R, né, esse R2 aqui, ele vai aumentar. Se ele vai aumentar, a resistência equivalente aqui vai aumentar também. E como ela aqui está no denominador, se essa resistência aumenta, a minha corrente total irá diminuir, já que a tensão é a mesma e o denominador aumentou, né? Logicamente, fica claro que essa divisão vai ser menor comparado com a situação inicial. Então, essa corrente irá diminuir, tá? Então, fazendo uma análise agora posterior, né, após a queima de L2, o que nós temos? Eu vou ter uma nova corrente total que eu vou chamar de IT', tá? Aqui, né, não vou colocar aqui para não carregar o desenho, né? Ao invés de IT, seria o IT', que vai se dividir aqui entre L1 e R novamente, sendo que vai ser I1' e I2', saindo aqui, após esse primeiro conjunto, IT', né? IT',
que vai passar somente aqui por R o IT', tá? Vai passar aqui por R o IT', continua IT', entra no conjunto 3, subdividindo aqui, né? O I1' para L3, I2' para o R, e na saída, novamente, o IT'. Sendo que, tá? Essa corrente, como a gente já identificou aqui, né? Considerando que a resistência equivalente linha, né, agora vai ser o R1, não alterou, né? Continua paralelo, mais o R2, né, do conjunto 2, que eu vou chamar só de R, logicamente só tem aqui o resistor, né, que vai ser uma resistência maior do que o conjunto em paralelo, como a gente já explicou, mais o R3 que permanece o mesmo. Então, se eu comparar REC com REC linha, né, é facilmente observado que REC linha é maior do que REC. É isso? Se isso é verdade, né, o que vai acontecer? Meu IT' vai ser menor do que o IT, tá? Uma vez que o U é o mesmo, né? A fonte de energia é o mesmo, e o REC', como a gente mostrou aqui, seja maior do que REC, tá? Como indicado aqui. REC' maior do que REC, consequentemente, IT' vai ser menor do que IT, tá? Se isso ocorre, aqui eu tenho a minha conclusão, tá? Da situação. Se IT' é menor do que IT, né, logicamente que o I1' e o I2' serão menores do que I1 e I2. Tá? Não estou colocando aqui porque é praticamente isso aí é intuitivo. Né? Então, se I1' é menor, ou desculpa, se I1' é menor do que I1, certo? Consequentemente, o brilho, né, de L1 vai ser menor comparado, né, à situação anterior, porque I1' é menor do que I1, a corrente aqui sendo menor, o brilho de L1 vai ser menor. O mesmo raciocínio se aplica aqui no L3, né? Eu vou ter I1 inicialmente, depois I1'. I1' menor do que I1, né? A corrente menor vai proporcionar um brilho menor em L3. Daí, a conclusão geral é que L1 e L3, né, após L2 abrir, vai ter um brilho com menor intensidade comparado com a situação inicial. Ok? Então, resumindo, né, lâmpada L2 queima, resistência total, né, como a gente explicou aqui, vai aumentar. Com isso, a corrente total, né, o IT', vai diminuir, fazendo com que o brilho, como a gente explicou agora, né, de L1 e de L3, fiquem, né, menos intensos. Ok? Beleza? Espero, né, que a questão tenha sido útil, né? Mas antes de mais nada, vamos analisar as alternativas, né? Então, em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima de L2, os brilhos das lâmpadas serão, como a gente analisou, vai ser os mesmos, né? Ou seja, desculpa, vai ser menos intenso, o brilho vai ser menor, já que a corrente total vai diminuir e a resistência vai aumentar. Então, o brilho, né, os brilhos, né, de L1 e de L3 serão menos intensos. Consequentemente, alternativa letra C. Agora sim, espero que a questão tenha sido útil para vocês, né? Convido para os próximos vídeos, onde estaremos resolvendo, né, novas questões. E antes, né, da gente concluir, eu peço que você deixe aí o seu like, porque isso vai ajudar muito, né, a divulgação do nosso projeto e fazer com que alcance maior número de pessoas que estejam, né, precisando desses conceitos que a gente apresentou aqui nesse vídeo. Agradeço mais uma vez e até a próxima.